Em algum lugar além do tempo e do espaço, reside a sabedoria eterna. Palavras que foram faladas, escritas e preservadas, as escrituras sagradas. Em uma noite estrelada de contemplação, olhamos para cima e nos perguntamos: o que guia nossos passos neste vasto universo? Desde tempos imemoriais, a humanidade tem buscado respostas nas páginas das escrituras sagradas. Convido você a viajar pelas páginas da sabedoria eterna. Se essa jornada ao coração das escrituras falar à sua alma, deixe seu like. Inscreva-se e acompanhe-nos. No berço da civilização, canetas foram mergulhadas em tintas infinitas, esculpindo verdades eternas em papiros, pergaminhos e pedras. Essas escrituras se tornaram nossos mais antigos ancestrais, narrando a cosmogonia, criação ou origem da vida, moldando nações e acendendo a chama da fé em corações incontáveis. Imagine os antigos rolando pergaminhos sob a luz de lamparinas, enquanto ecos de salmos, sutras, versos e asaãs iluminavam os corredores da história. Em 1524, o livre-arbítrio foi o fulcro de um intenso debate entre Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero. Erasmo, em sua obra Diatribe sobre o livre-arbítrio, defendeu a capacidade humana de cooperar com a graça divina. Lutero, entretanto, impulsivamente refutou essa ideia em De Servo Arbítrio, enfatizando a completa dependência da graça de Deus para a salvação e negando qualquer papel do livre-arbítrio na redenção espiritual. Esse confronto intelectual não apenas marcou a Reforma Protestante, mas também provocou uma reflexão prolongada sobre a soberania de Deus versus a autonomia humana na teologia cristã. Como um rio corre para o mar, o amor encontrado nas sagradas linhas flui abundantemente, falando de compaixão, de dar sem esperar, de perdoar e seguir em frente. Ame o próximo como a ti mesmo. Uma frase eternizada em inúmeros idiomas ainda ecoa pelos tempos. As crises migratórias ao redor do mundo têm causado deslocamento em massa de indivíduos e famílias, muitas vezes forçados a deixar seus lares devido a guerras, perseguições e condições econômicas adversas. Este é um fenômeno que repercuti profundamente com inúmeros ensinamentos de tradições espirituais, que clamam por compaixão e hospitalidade para com o estrangeiro. Movimentos de ajuda humanitária e indivíduos de várias crenças têm colocado em prática o ensinamento do amor ao próximo. No cristianismo, a parábola do bom samaritano é frequentemente citada como exemplo da obrigação moral de ajudar aqueles em necessidade, independente de suas origens ou crenças. No Islã, o conceito de Ummah, que quer dizer crescente, expressa a ideia de uma comunidade global que se sustenta mutuamente, e o ato de auxílio aos migrantes é visto como um dever de fé. E no judaísmo, a experiência histórica do Êxodo nutre um forte senso de solidariedade com os deslocados, refletida em muitos textos sagrados. Voluntários ao redor do mundo têm abraçado migrantes e refugiados, provendo abrigo, assistência legal, educação e apoio psicológico. Estes atos têm mostrado a aplicação prática dos ensinamentos das Escrituras, realçando o poder da fé para transcender fronteiras e unir pessoas na construção de um mundo mais acolhedor e compreensivo. Da trágica situação dos migrantes e refugiados, testemunhamos a emergência de um espírito de solidariedade que reflete a essência das Escrituras Sagradas. Em agosto de 2021, uma impressionante operação de resgate ocorreu no Mediterrâneo. A ONG SOS Mediterranee, operando o navio Ocean Viking, resgatou 555 migrantes de embarcações precárias sob perigo de naufrágio. Entre eles, mulheres e crianças exaustas, buscando refúgio e uma vida melhor na Europa. As condições no mar eram aterradoras, com o iminente risco de afogamento. Após o resgate, houve uma luta para encontrar um porto seguro, destacando a tensão entre países europeus sobre quem deveria acolher os migrantes. Esse episódio reflete os desafios humanitários e políticos em torno da crise migratória global. Este exemplo vivo demonstra que a sabedoria ancestral continua a inspirar a humanidade a agir com compaixão e justiça, iluminando caminhos para uma sociedade mais fraterna e unida. A cada era, os sábios debatem e os fiéis discursam. A ciência,
Em sua busca pela verdade, olha para as Escrituras através da lente do aqui e agora, testemunhando a interseção onde fé e razão se encontram e dançam em harmonia. Enquanto uma oração acende em Jerusalém, um mantra refletem nas margens do Ganges. A mensagem é única, embora as palavras variem. Estamos firmados pelos mesmos pilares de fé que nos ensinam a aspirar pela paz, pela justiça e pela misericórdia. O livre-arbítrio, conforme delineado nas Escrituras Sagradas, é um dos principais pilares que sustentam a tapeçaria complexa da existência humana. Este conceito funciona como uma faca de dois gumes, oferecendo a liberdade de escolha, ao mesmo tempo em que impõe a responsabilidade pelas consequências dessas escolhas. Nas diversas tradições religiosas, o livre-arbítrio é um teste de caráter e fé, bem como um campo de batalha onde a moralidade se confronta com a tentação e o desejo. Nas narrativas bíblicas, o livre-arbítrio é apresentado já no Gênesis com a história de Adão e Eva, segundo a tradição judaico-cristã, os primeiros humanos criados por Deus. Eles habitavam o idílico Jardim do Éden, até que Eva foi tentada pela serpente a comer o fruto proibido da árvore do conhecimento. Eva compartilhou o fruto com Adão, desobedecendo a única proibição divina. Este ato de desobediência, conhecido como pecado original, resultou na expulsão do casal do paraíso, introduzindo morte e sofrimento no mundo. Essa narrativa simboliza a transição da inocência para a autoconsciência e responsabilidade moral, sendo fundamental para muitas interpretações sobre a natureza humana e o mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a primeira escolha moral da humanidade, e a consequente queda reflete o poder e as implicações de nossas decisões. O aspecto distintivo na visão cristã é a redenção que segue a transgressão, sugerindo que apesar do livre-arbítrio nos expor a falhas, há sempre um caminho de volta para a graça. No Islã, o Alcorão sublinha que Alá apresentou a humanidade aos caminhos do bem e do mal, e as pessoas têm a capacidade de escolher seu percurso. Esta escolha é vista como uma manifestação da misericórdia divina, ao permitir que o homem exerça sua razão e discernimento para encontrar o caminho em direção à retidão e ao favor divino. O judaísmo abraça o livre-arbítrio no contexto do pacto entre Deus e Israel. A Torá oferece mandamentos, e os israelitas têm a liberdade de segui-los ou não, com cada opção conduzindo a bênçãos ou maldições respectivamente. Aqui, o livre-arbítrio não é apenas um componente ético, mas um compromisso coletivo que guia a comunidade em sua relação com o divino e uns com os outros. De maneira similar, o hinduísmo, com sua diversidade de textos, incluindo o Bhagavad Gita, trata o livre-arbítrio como uma força que trabalha em conjunto com o karma. O indivíduo é responsável por suas ações e pelas reações que estas geram, num ciclo de causa e efeito que se estende por múltiplas vidas. A escolha ética está, portanto, intrinsecamente ligada à evolução espiritual. O conceito de livre-arbítrio também serve como uma reflexão filosófica profunda sobre o papel do indivíduo em relação à vontade divina. Ele sugere uma parceria entre Deus e a humanidade, onde cada decisão individual influencia o curso coletivo da existência. O livre-arbítrio nas Escrituras é apresentado como um dom divino que confere dignidade e significado à experiência humana e ressalta o respeito da divindade pela capacidade humana de escolha consciente, amor autêntico e busca genuína pelo divino. Essas verdades não habitam apenas templos e igrejas. Elas florescem nas ruas, nas escolas, elevando o espírito humano. As Escrituras são vivas, respirando através de nossos atos de bondade e em cada passo dado para aliviar o fardo de outro. No barulho do contemporâneo, onde a informação nunca dorme, as Escrituras falam suavemente, pedindo que encontremos um porto seguro na tempestade, para contemplar como a sabedoria antiga pode curar corações modernos. Na era digital veloz de hoje, as Escrituras Sagradas enfrentam o desafio moderno de permanecer relevantes para uma população cada vez mais voltada para a tecnologia, em busca de gratificação instantânea. Em uma sociedade onde os feeds de mídias sociais e notícias de última hora dominam, a atenção é fragmentada, e muitos se distanciam das reflexões mais profundas oferecidas pelas tradições espirituais antigas.
Diante desse cenário, as Escrituras devem transcender as barreiras da linguagem arcaica e do contexto histórico para tocar corações em um mundo saturado de informação. O desafio é adaptar-se, encontrar novas vozes e plataformas para compartilhar sua sabedoria atemporal de maneiras que reflitam com as gerações atuais, animadas pela velocidade e pela mudança. Muitos se voltam para aplicativos e podcasts para redescobrir esses textos antigos, buscando orientação e calma. A relevância das Escrituras hoje pousa na capacidade de fornecer um porto seguro, onde as almas podem se refugiar do tumulto constante, reacendendo um entendimento universal da humanidade, do propósito e da interconexão num mundo frequentemente dividido. Nesta era de velocidade e ruído, faço-lhe um convite sereno para pausar e ponderar. As Escrituras estão falando com você. Abra um livro, leia um verso e permita que as palavras percorram o seu ser. No final, ao passo que o crepúsculo encontra a aurora, as Escrituras permanecem como faróis de eternidade. Carregam a promessa de que, apesar de nossos dias serem contados, o amor e a verdade nas palavras sagradas são infinitos. Enquanto embarcamos nesta jornada pelas verdades eternas das Escrituras sagradas, convido-o a se conectar com as histórias e as lições que moldaram a humanidade. Se esta exploração ressoar com você, compartilhe sua luz. Inscreva-se, participe com um comentário e acenda a chama da inspiração ao compartilhar este vídeo do canal Escrituras Blindadas. Vamos cultivar juntos a sabedoria que transcende o tempo. E assim, concluímos nossa incursão por essas palavras imortais. Que os ecos das Escrituras Sagradas ecoem dentro de você, guiando sua jornada através das estrelas, de volta para casa, para o coração do divino. Em última análise, o livre-arbítrio, conforme expresso nas Escrituras e debatido ao longo da história, revela uma tensão vitalícia entre a autonomia humana e a soberania divina. Esse conceito continua a influenciar decisivamente as narrativas espirituais e éticas, convidando a perene reflexão sobre nossas escolhas e seus ecos na eternidade. Enquanto os textos sagrados oferecem diretrizes, cabe a cada um exercer seu discernimento, moldando não apenas o destino individual, mas também o tecido do legado coletivo. O livre-arbítrio é, assim, o espelho da alma humana em sua busca constante por significado e propósito na imensa tapeçaria da criação. Obrigado por sua participação. Deixarei 2 vídeos para lhe auxiliar em sua caminhada em direção ao caminho do eterno. Até o próximo vídeo.